Ele passava a mão, ele pedia pra mim estar passando a mão nele também, tirava fotos, que nenhuma mulher merece passar por isso. Olá, repórter Bruno Bueno chegando com mais um Agora Entrevista. O tema de hoje abalou todos os divinópolitanos na tarde desta sexta-feira. Um homem foi condenado a 24 anos e 6 meses por estuprar a própria filha aqui em Divinópolis. Nós estamos aqui para ouvir as vítimas deste caso. Pela primeira vez, elas quebram o silêncio e falam a um veículo de imprensa. Por isso, hoje eu recebo a Lívia e também a Graziela, que é mãe da Lívia. Primeiro, eu queria agradecer vocês por essa oportunidade, para a gente poder expor o que aconteceu e dizer que o Jornal Agora se solidariza com a situação de vocês. Esperamos que isso não aconteça. Boa tarde, Lívia. Boa tarde. Boa tarde, Graziela. Boa tarde. Lívia, eu quero que você comece contando, você que é a vítima dessa situação. Segundo o documento, o sentenciado cometia esses crimes desde 2011, quando você tinha apenas 6 anos. Você pode relatar pra gente como isso aconteceu? Então, eu lembro que eu sempre questionava ele, por que ele estava fazendo isso comigo. Sempre ele passava a mão, ficava me olhando, e sempre ele falava que é uma relação de pai e filho, pra mim fica tranquilo. E quando eu estava na escola, eu sempre ficava vendo, ele não deixava eu ir muito nas coisas que falava sobre abuso e tal. Eu lembro que um ano eu fui escondida e lá eles falaram que se estivesse acontecendo para falar e tudo mais, e que foi daí que abriu minha mente. E eu resolvi tentar juntar provas. Eu fiquei muito revoltada dentro de casa com ele e eu sempre ficava jogando para ele que eu ia contar. E ele ficava ameaçando, ficava falando pra mim não fazer isso, porque ia acabar com a vida dele, ia acabar com a minha vida. Ou eu acabava com a vida dele, ou ele ia acabar com a minha vida. E eu fiquei presa nisso por muito tempo. Até que eu tava entrando em depressão, já não tava aguentando mais. Tava postando na rede social que queria suicidar. E a minha mãe me pôs entre paredes e pediu pra me contar pra ela. E eu contei pra ela tudo que estava acontecendo, desde os meus 6 anos de idade, que eu me lembro. E contei pra ela, fui bem clara pra ela o que estava acontecendo. E é isso. E, Graziela, qual foi a sensação? Primeiro que você estava com esse sentenciado, né, tinha um relacionamento amoroso com ele, e em nenhum momento você suspeitou que ele poderia estar fazendo isso com a sua filha? Em nenhum momento, porque até então, né, nós éramos evangélicos, né? Ele se dava muito respeito em casa, né? Cobrava muito, né, o respeito, e jamais, ele nunca me mostrou assim, sinais que ele era esse tipo de pessoa. E quando a Lívia chegou para você e contou sobre essa situação, qual foi a sensação? Foi terrível. Eu me senti culpada, né, por imaginar, né, que o pai da minha filha estivesse fazendo isso com ela e eu não tinha visto, né? Como que eu não tinha visto aquilo? E a sensação de querer justiça, né? Que desde quando ela me contou, eu sei que ela não tinha por que mentir pra mim. Ela não tinha por que inventar aquilo, né? Então, é isso. Lívia, se você se sentir confortável somente nessa situação, você poderia nos relatar como que eram essas sessões de abuso que ele fazia com você? Ele passava a mão, ele pedia pra mim estar passando a mão nele também, tirava foto, e era uma perseguição, tipo, diária. Todo dia ele ia na porta do meu quarto, ele ficava olhando eu tomar banho, ele me levava no centro, tentando me comprar, e ficava pedindo pra mim fazer favor pra ele, pedindo pra eu passar a mão, pra ele passar a mão, ficava tirando foto de mim. Quando eu tava passando, ele tava deitado no sofá, eu tava passando, ele tirava foto. Foi um momento bem difícil para vocês, né? E inclusive pelos fatos terem sido divulgados, né, principalmente para sua mãe, no momento da pandemia, Graziela, foi muito difícil, né, para buscar justiça. Foi muito difícil, porque eu não tinha, né, onde recorrer, né? Eu ia na delegacia, não tinha atendimento, né? Eu fui no posto policial
e fiz, né? A denúncia foi lá, né? Então foi muito difícil. E você, Lívia, assim, quando você percebeu que era uma situação errada, que não era para ter acontecido isso, né? Porque o seu pai te falava, isso está até na sentença, né? Que ele dizia para você que isso era algo normal, que todos os pais e filhas faziam isso, né? Sim. Você era uma criança pequena, não tinha consciência. Quando que foi o estopim? Quando que foi o momento crucial que você pensou, isso não pode acontecer mais? Você lembra de alguma situação? Foi quando eu estava no meu aniversário de 15 anos, eu vi que ele estava com ciúmes muito abusivo, um ciúmes que ele não estava conseguindo controlar isso. E eu falei que eu não estava aguentando mais, ou eu ia tirar a minha vida ou eu contasse. E foi quando eu decidi contar para minha mãe. Então, essas sessões de abuso, como a Lívia corajosamente está nos dizendo aqui, né, revelando com exclusividade, para que as pessoas possam ter ciência do que estava acontecendo, incluíam carícias, passar mão, inclusive ela era obrigada a fazer sexo oral, ou sentenciado, melhor dizendo, né? Graziela, eu acho essa situação importante da gente deixar um recado para as mães, né, para sempre ficarem atentas, porque às vezes as mães não acham que isso pode acontecer dentro de casa, né? É verdade. É de onde a gente menos espera, né? Porque ele demonstrava um pai que cobrava respeito, né? Até mesmo, eu não esqueço esse fato, quando eu ia comprar pijama para as meninas, ele falava para mim, compra de bermuda comprida, né? Então, assim, ele impunha muito respeito. Gente, a gente tem que ter muito cuidado. Principalmente quando eles demonstram um ciúme excessivo, né? Ele não gostava que a Lívia ter contato com outras pessoas, né? E eu sempre questionava, né? O porquê, né? E ele, não, porque a Lívia, ela é muito estressada, porque ela sempre... Tentando te manipular. Isso. E assim, né? Eu deixo esse recado para as mães, né? Para ficarem atentas, porque todo cuidado é pouco, né? E sempre acontece onde a gente menos espera, mas são nos pequenos detalhes que hoje, né? Até hoje mesmo, a Lívia ainda relembra muita coisa e ela tem total liberdade hoje de se abrir comigo. Sempre quando ela me fala alguma coisa, eu relembro, eu falo assim, gente, como que eu não vi isso, né? Porque foi um sinal que ela me deu, né? Os filhos da gente da sinal, igual a Lívia, não aprendi a ler, não aprendi a escrever, né? Tinha muita dificuldade em convivência, né? Comigo dentro de casa, ela era muito nervosa, agitada, com ele principalmente. Então, assim, são sinais que a gente deve de observar mesmo, porque é de onde a gente menos espera. Só para lembrar que o sentenciado, inclusive, é servidor público municipal, né? Assim, isso. Uma coisa importante também, né? Era alguém que tinha uma condição financeira tranquila, assim pode-se dizer, né? E estava fazendo esse tipo de coisa. Lívia, para a gente finalizar, então, agora sai da sentença, seu pai está condenado a 24 anos e 6 meses de prisão. Qual que é a sensação? É de alívio? Sim, eu demorei muito, por isso esse momento foi o que eu mais queria na minha vida. Hoje eu estou completamente livre. Foi a notícia que eu recebi, que eu estava esperando por muito tempo. Eu estou muito feliz. Num ponto eu estou triste, porque eu sei que ele é meu pai, eu sei que ele vai sofrer muito, mas ele vai pagar tudo que ele fez. E eu não podia deixar isso acontecer, porque eu sei que se eu deixasse isso acontecer com várias outras mulheres, várias outras meninas. Então hoje eu só tenho que agradecer a Deus, porque a justiça foi feita. Parabéns pela sua coragem, Lívia. Graziela, seu ex-marido, pai da sua filha, está condenado. Sensação de alívio também? Sensação de alívio. É só agradecer a Deus, né? Agradeço muito a Deus, o trabalho da doutora Adriana, né? Que sempre me apoiou muito. E eu estou aliviada, sensação de missão cumprida. E a gente espera que essa decisão possa levar uma nova vida para vocês também, que vocês possam passar por cima disso, né? E construir uma nova história, né? Porque isso diz muito mais sobre ele do que sobre vocês. Muito obrigado pela entrevista e, de novo, o Jornal Agora se solidariza com a situação e espera que a justiça seja feita como está sendo.
Muito obrigada. Obrigada. Lívia, para finalizar, você também quer deixar algum recado para as meninas que estão aí, que com certeza vão ver esse vídeo, né? Assim como sua mãe deixou um recado também, de ficar atenta sobre esse tipo de situação, seja com o pai, com o padrasto, até com o namorado mesmo, né? Sim, vocês não precisem achar que vocês têm que passar por isso, que nenhuma mulher merece passar por isso, e que conte. Não precisa ter medo, é constrangedor, é ruim, é triste, mas infelizmente a gente precisa de justiça sobre isso. Todas as meninas que estiver sofrendo, faz o certo, denuncie, procure o certo. Com certeza. Se você está passando por uma situação parecida com o que a gente está relatando aqui, denuncie, não tenha medo. No 181, o Disque Denúncia, ou em qualquer base da Polícia Militar. Repórter Bruno Bueno para o Jornal Agora. Nós ficamos por aqui.